Nessa aula, nós vamos observar, na perspectiva do professor, como ele pode contribuir para apoiar o desenvolvimento da autorregulação do aprendizado. O primeiro aspecto que eu considero essencial para o professor é entender que a autorregulação é um conceito multidimensional e que os aspectos que se articulam, essa compreensão é relevante porque o aluno pode estar com uma dificuldade em uma das 4 dimensões da autorregulação. Com certeza, o professor poderá apoiá-lo melhor se conseguir perceber essa situação com clareza. Então, ter um feedback descritivo, específico, sobre o ponto que precisa de melhoria é a melhor forma de ajudar o estudante. E quais são as dimensões da autorregulação? O planejamento das estratégias adequadas está relacionado à dimensão cognitiva da autorregulação. Por exemplo, sublinhar, fazer resumos, fazer mapas conceituais, fazer perguntas, são estratégias de aprendizagem que devem desenvolver no indivíduo a capacidade cognitiva adequada ao perfil dele, a competência para refletir sobre os resultados, diferenciando o que está dando certo e o que precisa mudar, já envolve a dimensão metacognitiva. O professor deve estimular o aluno a refletir sobre as escolhas e apresentar parâmetros que possam guiar essa reflexão. Outra dimensão é a regulação emocional. Não somos máquinas, somos pessoas e precisamos parar para pensar e sentir. Observar as próprias emoções e ter apoio para lidar com o estresse, com a ansiedade, é uma forma de regulação emocional que vai ajudar o estudante a encontrar um caminho com mais tranquilidade para os desafios de aprendizado. Outra dimensão é a motivacional. É a base, a motivação é na verdade a base para o processo de aprendizagem. Ninguém vai levar o estudante a uma jornada que ele não quer participar. A participação ativa no processo de aprendizado é já reconhecida como um elemento importante para a motivação. Então, quanto mais passivo é o aluno, menos ele se envolve e se motiva. Mas como um professor que talvez seja passivo no próprio aprendizado, vai mediar a autorregulação? Eu considero essa situação bem desafiadora. Para mediar a autorregulação é preciso ter uma mentalidade que entenda o papel do estudante numa nova abordagem e que vê o professor como um facilitador. Existe uma pluralidade de caminhos para o aprendizado significativo e entender isso exige flexibilidade mental. Temos a tendência de ajudar a partir das nossas próprias experiências de sucesso. Então, um professor que construiu a própria jornada em modelos de aprendizagem mecânica pode sentir dificuldade em mediar a autorregulação. Se o professor deseja desenvolver a capacidade de aprender a aprender, fortalecer a autonomia do estudante, é essencial que essa forma de conduzir o aprendizado tenha sentido para o professor. É fundamental que o professor seja autorregulado ou que esteja desenvolvendo essa competência. Se para o professor faz sentido decorar processos sem parar para pensar, focando em notas, certamente ele vai influenciar os alunos a seguirem esse passo. Para promover a autorregulação, o professor precisa fazer uma verdadeira engenharia pedagógica. Isso será bem descrito no módulo 2, mas agora vamos entender qual é a responsabilidade do professor em cada etapa da autorregulação. O aspecto mais relevante no planejamento é a intencionalidade pedagógica. Quando o cenário clínico é escrito com intenção de aprendizado, os elementos presentes no problema são percebidos pelo estudante, porque essa intenção também vai ser observada nos objetivos educacionais do professor. Na etapa de planejamento, esperamos que o docente descreva o que ele espera com aquela ação educacional. O professor precisa compreender o que ele quer despertar no estudante a partir do caso clínico e ter consciência dos objetivos de aprendizagem. Depois que o professor define os objetivos, ele precisa ter um instrumento para servir de ação em direção aos objetivos, não é mesmo? Nesse curso, estamos vendo uma forma de estudo dirigido a partir de casos clínicos.
Mas esse estudo poderia ser guiado por uma infinidade de possibilidades. Um vídeo, um depoimento, um artigo, um capítulo de livro. Então tem várias maneiras de conduzir um estudo dirigido. Independentemente do meio utilizado, para executar um plano, temos que definir um instrumento que serve de meio para esse plano. No modelo de estudo dirigido a partir de casos clínicos, esse instrumento é representado por um caso clínico. Os objetivos de aprendizagem vão servir de guia para que o estudante pesquise os dados do cenário, ou seja, ele precisa ficar atento às informações da descrição clínica, que foram intencionalmente desenhadas, destacadas nos objetivos. Isso será muito importante para o terceiro componente da autorregulação, que é o monitoramento. Cabe ao professor estabelecer parâmetros para que o estudante analise o alcance dos objetivos e compreenda os erros e os acertos nessa trilha de aprendizado. É sempre bom lembrar que o processo avaliativo, mesmo que sirva de base para a certificação e progressão de etapas, deve ter também um caráter formativo, ajudando o estudante a reconhecer e fortalecer as estratégias que são mais eficientes para ele. Um educador francês chamado Charles Hardy, a respeito da avaliação formativa, ele faz a seguinte consideração: a avaliação torna-se formativa na medida em que se inscreve em um projeto educativo específico e de favorecer o desenvolvimento daquele que aprende, deixando de lado qualquer outra preocupação. Infelizmente, ainda temos uma forte cultura de avaliar para fins de nota, e isso influencia o comportamento de aprendizado do estudante. Quando ele pergunta: prof, vale nota? Se a resposta é negativa, corremos o risco de desinteresse pela atividade. Quando a motivação é puramente extrínseca, ou seja, pela certificação ou ranking de resultados, fica mais difícil desenvolver a dimensão motivacional da autorregulação. Por outro lado, uma atividade desenhada para ter impacto na formação e que consiga conectar a teoria e a prática, como é o caso do estudo dirigido a partir de caso clínico, favorece a percepção de aprendizado e faz com que o estudante se sinta capaz de resolver um desafio que ele vai encontrar na vida real. Quando ele deseja ser um bom profissional de saúde, reconhecido, respeitado, existe muito mais chance dele valorizar processos de aprendizado que vão estar conectados em facilitar o desempenho da vida real. Resumindo, na perspectiva do professor, os componentes da autorregulação são desenvolvidos com um planejamento que define a intencionalidade pedagógica, com a execução da estratégia que é guiada pelo caso e pelos objetivos de aprendizagem, e pelo monitoramento, que é feito a partir de parâmetros para o estudante perceber se está indo na direção correta. O monitoramento também deve possibilitar que o professor identifique os pontos adicionais de apoio para alcançar os objetivos. Ao analisar o resultado do estudo dirigido, o professor deve se fazer uma reflexão sobre a própria ação educacional. Será que o caso está adequado? Quais são os objetivos que foram alcançados? O que pode melhorar? Vale sempre lembrar, não é, gente, que o professor também está desenvolvendo as competências para a autorregulação. Ensinar e aprender é uma via de mão dupla. Até o próximo vídeo.